Gente, para com isso, já virou maldade. Eu acho que já tá na hora de parar com essa história de ficar zombando das pessoas que votaram no Lula, que apertaram o 13, falando, faz o L! É muita maldade, gente. Esse povo já tá muito arrependido, tá passando por dificuldades. O preço de tudo tá mais caro, mas como se não fosse o bastante tudo ter ficado mais caro, essas pessoas agora estão sendo humilhadas pelo governo que eles ajudaram a eleger. Nesses últimos meses, a gente tem visto algumas declarações de ministros do Lula que, em qualquer outra circunstância, seriam ridicularizados pela imprensa, mas como é o mesmo governo que financia a imprensa, obviamente, eles não passam por essa situação. Mas imagina se fosse no governo Bolsonaro, um ministro falando isso aqui, E ó. muitas vezes, as próprias imprensa, às vezes falam, olha, tal coisa tá cara, substitui por outra. Beleza, vai ter mais. Alface tá cara, substitui por chicória. Meu Deus do céu. Agora o Rui Costa. Então o preço internacional está tão caro quanto aqui. O que é que se pode fazer? Mudar a fruta que a gente vai consumir. Em vez da laranja, outra fruta. Aí me chega o Lula ontem e ele teve o disparate de falar isso aqui, gente. Esse é o governo que a parcela imbecil do Brasil elegeu. Presta atenção. Primeiro, acalme-se. O Lula encontrou a solução da alta dos preços. O Lula, na sua brilhante mente, encontrou a solução para baixar o preço das coisas. Sabe como é que faz? Não compra. É isso mesmo. Se tá caro, não compra. Tá duvidando que ele falou isso? Olha lá. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ora, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido. O povo está sendo extorquido por esse governo e ele tem a cara de pau de falar isso. Mas vamos lá, vamos escutar tudo. Não pode ser extorquida. As pessoas não podem tirar proveito que o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Então o Lula agora quer culpar os empresários e jogar a responsabilidade para o povo para baixar o preço dos produtos. Então para que serve o governo? De acordo com a lógica dele, sabe quando você está doente, você que toma remédios muito importantes para a sua doença, não compre os remédios. Você que coloca gasolina no seu carro, a gasolina está cara por causa do imposto que ele liberou os estados a poder aumentar novamente, não compre gasolina, vá andando, pegue uma bicicleta. E se a bicicleta está cara, então, meu amigo, desiste da vida. Agora, se a carne está cara, não coma carne. Se o arroz está caro, não come arroz. Se o feijão está caro, não coma feijão. Se a laranja está cara, não compre laranja. Se o alface... Ou seja, não compre mais nada. Se tudo está mais caro, a solução é simplesmente você não gastar o seu dinheiro. A solução do Lula é essa. Para baixar o preço das coisas, não gaste o seu dinheiro. Aí eu vou te falar onde é que está o grau de imbecilidade desse cidadão. Ele está basicamente falando para as pessoas não gastarem seu dinheiro, ou seja, não circular o dinheiro no país. Se não circula o dinheiro no país, as empresas não têm faturamento, vão ter que demitir, o governo não capta recursos, vai ter que colocar o Brasil num rombo ainda maior. Então vamos lá. A solução do Lula basicamente é afundar ainda mais no buraco. Se está caro, não compre, ou seja, se está caro, não gaste o seu dinheiro. Se o dinheiro não é gasto, os empregos serão perdidos, empresas serão fechadas, o governo não arrecada, o rombo fica maior ainda, o investimento vai embora, o dólar explode, a gente entra numa crise pior que a crise da Dilma. Tem cabimento um presidente da República falar tamanha asneira e achar que está dando a solução para o problema? É isso que eu falo, gente. O Brasil está em rombo. Qual que é a solução que eles dão? Aumentar imposto, que causa mais rombo. Aí eles usam esses números do IBGE do Postman, que todo mundo já sabe
que não tem credibilidade nenhuma. Os próprios diretores da instituição pediram demissão, todo mundo pediu demissão, fizeram carta contra o cara. Aí ele usa esses falsos números de aumento do salário mínimo, a diminuição do desemprego, para falar que o Brasil está bem. Qualquer pessoa minimamente esclarecida. Não, até o imbecil que faz campanha pro Lula vai no supermercado e vê como é que as coisas estão. Mas pelo menos, né? Ele tá tentando, gente. Vamos dar um crédito pro Lula, tadinho. Ele, na sua limitação cognitiva, ele tá tentando dar uma solução. O problema é que a solução dele agrava e piora o problema ainda mais. Um abraço. Lula renunciou ao resultado fiscal. O Haddad estava feliz. Preocupado estava eu, sem fazer conta. Anunciaram um déficit de 43 bilhões com pompa e circunstância. O presidente Lula, naquele circo armado lá, resolveu dizer que, abre aspas... Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit, pela primeira vez em muitas décadas. Dizer para o presidente Lula que entre 97 e 2014 o Brasil teve anos de superávit em todos e consecutivos, não tem décadas nenhuma aí. Quem levou o Brasil ao déficit foi a Dilma. Nós demoramos 6 anos para voltar a ter superávit em 2022, que o presidente Lula esqueceu, para eles destruírem as contas públicas em 23 e 24. Essa fala do Lula é uma mistura de crueldade com mentira. Primeiro que o presidente Lula tem que fazer conta. 43 bi de déficit menos 29 da ajuda do Rio Grande do Sul ainda é um déficit de 14 bi na minha calculadora. E crueldade é que Lula não culpou a Rouanet de 17 bi. Lula não culpou o dinheiro que ele bota nos 39 ministérios jogado fora. Ele culpou quem perdeu tudo na enchente pelo déficit das contas públicas. Esse foi o recado que ele entregou. E esta é a crueldade. Não bastasse essa fala destrambelhada, ainda tem um problema terrível na fala do presidente Lula e nas contas públicas. Para conseguir chegar aos 43 bilhões de reais, o governo federal fez um contorcionismo orçamentário digno de uma obra de ficção. Pegou 47 bilhões de reais de despesas que deveriam ser jogadas para 2024 e antecipou elas para 2023. E por que ele antecipou para 2023? Porque em 2023 o governo federal não precisava seguir nenhuma regra fiscal. Mas pegou receitas de 2023, que eram oriundas dos depósitos judiciais da Caixa Econômica Federal, e jogou para 2024, aumentando artificialmente a receita. Vocês acham que acabou? Pegou 8,5 bilhões de depósitos esquecidos dos brasileiros nas contas correntes e botou na conta. Fez a Petrobras assinar um acordo no CARF de 11,9 bilhões de reais para poder botar dinheiro no caixa. Arrecadou 9,5 bi dos chamados super ricos, numa arrecadação que vai acontecer uma única vez, só aconteceu em 2024, não vai se repetir. Quando tu retira esta maquiagem das contas públicas, tu descobre a verdade dos números. O déficit fiscal brasileiro certamente ultrapassa 100 bilhões de reais. Nessas contas aqui, nós estaríamos falando de 135 bilhões de reais. Este número é muito mais próximo do cenário fiscal hoje, ou do quadro fiscal brasileiro, do que os 43 bilhões de reais apresentados de déficit. Com um detalhe, o governo federal arrecadou 262 bilhões de reais a mais em impostos em 2024. Eu arrecado, ou eu tungo, ou eu pego do bolso do trabalhador, do bolso do brasileiro, 260 bi a mais de impostos e entrego o déficit de 40 bi e ainda preciso mascarar o número para ele ficar mais baixo. E vocês querem me convencer de que o quadro fiscal brasileiro é tranquilo só para quem não sabe fazer conta? Vocês acham que tá ruim? Piora. Anunciaram endividamento público em 76,1% do PIB. Por uma razão meio estranha, o governo pagou em dezembro 200 bilhões de reais da dívida. Ao invés de se endividar, ele pagou a dívida. Ele baixou o estoque da dívida. Mas como? Do chamado colchão de liquidez. Colchão de liquidez é um dinheiro que é usado para emergência. Uma crise, quando o juro bate 15%, que nem vai acontecer em dezembro, que o governo não conseguia financiar essa dívida, ele usa o colchão de liquidez para poder pagar as contas, para poder continuar solvente. Pois o governo do presidente Lula quebrou o porquinho onde nós guardamos as reservas para poder diminuir a dívida e ter um número um pouquinho mais bonitinho. O presidente Bolsonaro deixou de reserva de liquidez para que a gente possa ter um fiscal tranquilo 1,2 trilhões de reais. Se ele tivesse deixado nos mesmos níveis que Bolsonaro deixou, a dívida pública estaria em 80%, não em 76%. Ou a dívida que Bolsonaro deixou em 71% estaria em 67%. Vocês escolham. O governo do presidente Lula aumentou a dívida pública, se você considerar o que ele está tungando da reserva de liquidez que ele vai ter que repor, R$500 bilhão, ou 9 pontos percentuais de dívida. E eu tenho que assistir no fim de semana o Haddad, aquele incapaz que não sequer consegue fazer uma conta simples de matemática, dizer para todo mundo ouvir que o problema do Brasil não é fiscal. Vocês aguardem o que vai acontecer em 2025. Já existem analistas prevendo
prevendo recessão para o segundo semestre. Não me surpreendo, porque eu já falei na tribuna aqui que a recessão está comprada, e não me surpreendo que ela aconteça em 2025. Fora da ilha da fantasia, desse mundo imaginário, onde as coisas estão indo bem, a realidade nua e crua é esta aqui. O fiscal do brasileiro está uma vergonha e está preocupante. Se o Brasil não der de novo um cavalinho de pau nessa política econômica de gastar sem responsabilidade, quem vai pagar a conta vão ser as gerações futuras. Mas quem diz que o Lula está preocupado com... Isso aí, pessoal, isso aí foi o presidente que a maioria botou, né? Que dizem, né? Que a maioria botou, né? Eu não fiz parte disso aí não, pessoal. Eu não fiz parte, não. Você fez parte? Comente aqui embaixo. Você fez parte? Eu não fiz parte de ter colocado esse presidente no Brasil. É inacreditável, cara. Como pessoas não enxergam ainda, cara. O exemplo, pessoal, do Correio. Pesquisa os gráficos dos Correios. Financeiro do Correio. Até no governo Temer, até o Bolsonaro, era tudo lucro positivo. Entrou o PT, tá tudo negativo. Aí as pessoas não enxergam porque não querem, cara. Aliás, enxergam e não quer dar braço a torcer. Esse é o problema, pessoal. Então, eu tenho minha consciência tranquila aqui. Eu não fiz parte disso. Pessoal, se puder dar aquele like, inscrição para ajudar o canal. Valeu, pessoal. Abraço.